Capítulo 2. O direito de lutar pelo que é seu. O propósito da vida humana é ampliar e adquirir novos conhecimentos. É um direito inerente do homem lutar pelo que é seu, alcançando o máximo de desenvolvimento possível que esteja ao seu alcance. Portanto, é preciso acreditar que por meio de um processo, de um canal disponível, conseguirá tudo o que deseja. Vencer ou perder é uma questão de escolha. Mas, é preciso manter o foco, pois, quando se confia no processo, os resultados virão. Persistência. Se for algo impossível, então nasceu impossível. Você. É preciso ir além por meio da paixão e desejo de vencer. É preciso superar as expectativas em sua execução. Para ser bem-sucedido é preciso quebrar as regras, superando um padrão de desempenho já estabelecido. Pois, cedo ou mais tarde, alguém irá superar o padrão definido. Não importa o quanto a vida lhe mostre o contrário, não importa qual seja o seu desafio, todos nós temos escolhas. Vencer ou perder o jogo é simplesmente uma questão de escolha. Qual será a sua escolha? Todos querem maiores e melhores resultados. Todos querem uma vida mais significativa. Todos querem ser mais e mais felizes. O que a maioria das pessoas não entende é que vencedores são poucos, porque simplesmente a vida é dura, muito dura. Mas, diante das dificuldades, vencedores focam na solução e colecionam prestígio, fama, sucesso e amor. Perdedores focam no problema e colecionam justificativas, angústia, dor e ressentimento. Muita gente já passou por esses problemas e até piores, e conseguiram superar as adversidades. Toda história de sucesso tem por trás uma história de superação e isso é inegável. O que realmente importa é o que você vai fazer daqui para frente, e a decisão é sua. Construa sua vida. Vencedores constroem história e perdedores contam-na. Qual será a sua trajetória? Vencedores encontram resposta para todos os seus problemas e perdedores encontram problemas para todas as respostas. Nunca é tarde para recomeçar, uma vez que pior que errar é nunca querer mudar. Se você conseguir superar esse grande desafio da vida, que é acreditar em si mesmo e em seu futuro, você transformará seus mais profundos sonhos em realidade. É preciso escolher dar a volta por cima. É preciso transformar sonhos em realidade. É preciso buscar informação e conhecimento necessário para isso. É preciso tomar a decisão. O simples fato de não tomar nenhuma decisão é uma decisão. Portanto, busque o conhecimento apropriado. Combinando a prática e a determinação, você pode realmente transformar sua vida. Não existe limite para o ser, ter ou fazer. Está em você. Está na sua mente. O que realmente você deseja? O que realmente quer? Vencedores são pessoas especiais. Tudo que você precisa para estar no lugar mais alto, ou no lugar que você deseja chegar, são 3 coisas. 1. Acreditar que você pode. 2. Adquirir o conhecimento necessário. 3. Prática. Muita prática. Você pode até superestimar o que você pode fazer em 7 meses, mas não subestime o que você pode fazer em 7 anos. Entenda que é nos momentos de decisão que nosso destino é traçado. Por isso, decida viver hoje por profundos valores, honra, justiça, lealdade e contribuição. Decida hoje construir a sua história. Decida hoje construir o seu futuro e não se esqueça de Deus. Ele criou todas as riquezas e te deu o dom da vida. Ignorá-lo tem sido o maior erro da humanidade. Acredite em si mesmo, mesmo quando a vida te disser o contrário. Se acreditar em si mesmo e nunca desistir, logo inúmeras portas se abrirão. Entenda que a pobreza não existe, e tudo é possível ao que crer. O que existe de fato é a escassez de recursos que fica restrito por um sistema criado e organizado. A verdade é que a riqueza é infinita. Se toda a riqueza do mundo fosse distribuída para todos os habitantes do mundo, o que ocorreria é que cada habitante seria no mínimo um bilionário. Então, como explicar a crescente miséria em todo o mundo se a pobreza não existe? É simples e puramente racional e lógico. Segundo os relatórios da ONU de dezembro de 2015, a cada 3 segundos uma pessoa morre no mundo por causa da fome, são 20 vítimas por minuto, 1.200 por hora e 28.800 por dia. Em contrapartida, mais de 1 bilhão de toneladas de comida é desperdiçada no mundo. Essa quantidade equivale a 1/3 de todos os mantimentos produzidos anualmente no planeta Terra. Deveríamos todos estar felizes, inclusive porque, se dividirmos o PIB mundial pela população, constatamos que o volume de bens e serviços produzidos no mundo é amplamente suficiente para assegurar uma vida digna e confortável para todos, evitando tantos dramas e tensões que assolam o planeta. Constatamos uma dramática acentuação das desigualdades.
tanto entre países como entre os grupos sociais no plano interno das nações. E a luta para negar o óbvio por parte de grandes grupos econômicos mostra a que ponto estamos sendo reféns de interesses que relutam a abandonar políticas sistemicamente desastrosas, mas lucrativas no curto prazo. O aumento da informalidade e a precarização dos contratos de trabalho afirmaram-se como tendência em uma conjuntura de desemprego em massa. São milhões de trabalhadores que se sujeitam a abdicar de seus direitos sociais para garantir a sobrevivência. Tudo isso graças ao capitalismo e à sociedade dividida em classes. Tudo porque a base de seu funcionamento é a exploração dos seres humanos pelos próprios seres humanos. As relações capitalistas pelo planeta podem ter idas e vindas, pode até ter uma aparência de progresso para todos, mas é insustentável em longo prazo, um longo prazo cada vez menos longo, aliás, é insustentável por duas razões, a saber, ecológicas e por reproduzir desigualdades. Portanto, se na Revolução Industrial ocorrida na Grã-Bretanha no período entre 1760 a algum momento entre 1820 e 1840, que incluiu a transição de métodos de produção artesanais para produção por máquinas, envolveu plenamente apenas um terço da população mundial, em contraste, esta nova revolução global da tecnologia da informação e comunicação que cobra a maior parte do globo, de modo que os ganhos econômicos, assim como as dores dos ajustes, imaginemos que serão muito maiores que até então. É isso que ocorre. O sistema econômico mundial capitalista é baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de adquirir lucro, o que não inclui a preocupação com a distribuição de renda e muito menos políticas voltadas ao bem-estar comum da humanidade. Para sobreviver hoje, o capitalismo precisa manter ou aumentar o nível de desigualdade social. O seu desenvolvimento necessita de um mínimo de força de trabalho qualificada que estejam acima do nível da subsistência mais básica. Precisa também de consumidores que gastem acima do nível da sobrevivência. Como consequência, os problemas econômicos do capitalismo estão relacionados a muitos fatores como os ambientais, políticos e sociais, tais como o rápido crescimento populacional, que causam profundo efeito no desenvolvimento e meio ambiente em muitas nações, que são ocasionados, em parte, porque os ecossistemas, poluição e os próprios fatores econômicos não respeitam fronteiras nacionais, tornando críticas as comunicações e cooperações internacionais. Como resposta às desigualdades e injustiças do ganho por meio da competitividade, a criatividade propõe um denominador comum para os estudos que apresentam formas mais participativas, mais humanas e mais justas de organização econômica. Neste sentido, não se trata do estudo de possíveis utopias, mas apresenta uma revisão ampla das teorias que estão surgindo no mundo dos que entenderam as ameaças apresentando alternativas, nos mais diversos planos como as finanças, a gestão do conhecimento, o aproveitamento mais amplo do terceiro setor, os novos processos colaborativos e assim por diante. Não um socialismo, mas uma democracia econômica, uma designação das correntes e movimentos políticos da classe rica, que visam a propriedade coletiva dos meios de produção e a realização de projetos para fazer com que oportunidades e qualificações sejam proporcionadas às classes menos favorecidas. Dentro deste contexto, se confirma que a riqueza é infinita, mas o sistema é feito para ser injusto, escravizando e mantendo a grande população menos favorecida presos a salários mínimos e regime da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho Brasileiro, pelo Decreto-Lei nº 5. 452, de 1º de maio de 1943, para que a minoria rica possa manter a hegemonia do seu lucro e poder. Como consequência, ocorre restrição de grande quantidade de alimentos, dinheiro e bens materiais à população, permitindo crescer a economia do país sem depender da sua população. A desigualdade e a má distribuição de renda são os resultados do egocentrismo, hegemonia e ganância, o que não significa que a riqueza seja finita e limitada. A riqueza é infinita e não tem limites. Se a população iniciasse um movimento ascendente de crescimento pelo poder criativo, não se limitando ao regime ditado pelo mercado, a economia sentiria o crescente movimento da riqueza, que, se fosse bem administrada por um governo, poderia mudar qualquer regime de desenvolvimento em desenvolvido, de terceiro mundo para primeiro mundo. Portanto, liberte-se da ideia de que quem nasce sem recursos deve permanecer na miséria com carência de bens e dinheiro. A verdade é que não importa qual seja a real situação de quem nasceu neste mundo, se acreditar em si mesmo, lutar por um futuro digno de sucesso e prosperidade existente dentro de um canal disponível no mercado, será possível ser um vencedor, rico e próspero. Qual o significado do sucesso? Sucesso é ser tudo o que se deseja ser, e nem sempre isso significa ter milhões na conta. Sucesso é a realização progressiva de determinado ideal. Caso uma meta estabelecida não seja alcançada, isso é ser um falhado. Por isso, ser bem-sucedido não significa ser uma pessoa rica, se a meta pessoal não for a riqueza.
A vida é como um corredor polonês. O importante é seguir em frente. Para vencer, portanto, dependerá da capacidade de resistir e aguentar a pancada e voltar com mais inteligência. O fracasso são oportunidades disfarçadas para poder retornar com mais experiência na busca de uma saída. Observe: a natureza ensina a humanidade a respeito da prosperidade. Tudo que nasce na natureza busca ampliar e crescer. Assim, devemos nós também buscarmos incansavelmente sermos o melhor sempre e desenvolver todas as habilidades e conquistas possíveis e desejáveis à vida. Esqueça e deixe para trás a ideia da pobreza, escassez e a falta de algo em relação à necessidade. Agradeça sempre e tenha uma fé inabalável, focando seu pensamento e atitude na posição certa, logo alcançar a sua meta. Não existe nada mais nobre, sublime e ascendente em querer ser e obter o melhor. Mantenha firme a visão na riqueza, prosperidade e sucesso. O desejo de alcançar o máximo de desenvolvimento possível é perfeitamente válido e não há nada de errado dedicar tempo e atenção para a realização de um sonho. Será excelente, mas há uma diferença em pensar ter o melhor e realmente ter o melhor. Deus é o melhor que um ser humano falível pode ter. Viver na presença de Deus é um direito inerente à humanidade que está disponível a todo ser. Desperdiçar essa oportunidade é o mesmo que não valorizar a própria vida. O maior sonho de Deus é que você seja dele. O Criador de todas as coisas e dono de toda a riqueza do universo não abre mão do direito de ser o primeiro na mente e na vida da humanidade. A origem dos problemas em nosso mundo encontra-se no egocentrismo e na satisfação do próprio eu. Com isso, milhões de pessoas substituem a Deus pelos seus desejos e sonhos. É exatamente essa atitude tem sido o maior erro que a humanidade comete. Negligenciar a Deus, que é a fonte da riqueza e criador de todas as coisas, por causa do direito de ser rico, é desprezar a própria existência. Agora fazer o melhor de si para ser rico, deixando Deus ser Deus, sem tirar ele do primeiro lugar, não há maior serviço que se pode prestar à humanidade. Não se leva nada deste mundo a não ser o caráter de Deus refletido na vida. Felizes são aqueles que fazem de sua meta pessoal obter um caráter incorruptível, pois um coração honesto, idôneo, justo e reto vale mais que milhões em uma conta bancária. Busque viver por profundos valores e nunca desista dos seus sonhos. Lute pelo maior e melhor direito que existe, que é o de pertencer a Deus, amando-o, respeitando-o e reconhecendo suas dádivas. Certo que nosso mundo vive uma crise constante justamente por falta de princípios de justiça de caráter. Conquanto, se o coração do homem não mudar, nada mudará, as aparências externas apenas serão uma distração e os problemas do mundo jamais serão resolvidos.